Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele, né, por tudo que tem nos proporcionado. Esses momentos maravilhosos que nós temos de poder aprender um pouco mais com os ensinamentos que Ele nos deixou. Vamos, então, orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, né? Vamos também elevar os nossos pensamentos em amor, carinho e gratidão a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes. Que a luz divina os ilumine cada vez mais. Que possamos colher os bons frutos nessa noite que eles nos trazem. Que a paz de Jesus esteja conosco. Muito bem, nós estamos fazendo nossos estudos, nós estamos no capítulo 3. Nós vamos ter mais um pedacinho hoje do item 19, né? Na semana passada nós fizemos aí metade dele e hoje nós completamos ele. Esse estudo do item 19, que tem o título de Progressão dos Mundos. É bastante interessante a gente falar sobre esse assunto, porque é um assunto do momento que a gente está vivendo ele, né? Então, essa parte que nós vamos refletir hoje, começa nos dizendo assim, ó: marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação. Porquanto, nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Palavras de Santo Agostinho, né? Que nos trouxe em Paris em 1862. Muito bom. Davidson tem a palavra para nos trazer um pouco mais sobre o assunto. Davidson. Vamos lá. Olha, dando continuidade ao estudo da semana passada, e nós colocamos a ideia como que nós estaremos em 2045, considerando a lei do progresso, que ela não para. Com relação à paz entre as nações, conflitos armados podem diminuir com o fortalecimento da diplomacia baseada em direitos humanos e cooperação econômica. Nós estamos vendo aí uma nova gestão chegando no planeta, já estão em tréguas alguns conflitos que estavam aí há anos. Você vê, quando existem aí a boa vontade inspirada por Deus, a paz, ela começa a reinar com a graça de Deus e com as orações de todos nós brasileiros. Com relação a 2045, a previsão, isso
dando uma pesquisada, se aprofundando, e é até fácil visualizar, a tecnologia de vigilância ela vai crescer. Hoje o número de câmeras em todos os lugares, trazendo muita transparência. Por exemplo, Londres, eu lembro que Londres, só a cidade de Londres, tinha uma época 55 mil câmeras. Hoje deve, eu não tenho os números, eu não pesquisei. Então, portanto, essas tecnologias estão vindo para ajudar e mostrar a verdade. Mostrar a verdade. Porque sempre teve alguma forma de manipulação, de condução da maior parte da população que é alienada. É alienada. A maior parte da Terra. E, inclusive, tecnologias deverão vir para fazer alguém mudar de ideias. Mas como assim? A inteligência artificial ela vai trazer argumentos extremamente inteligentes que alguns diplomatas despreparados, que articulam a paz, bem, e uma boa parte deles, sem uma determinada inteligência moral, sem, porque muitas vezes é escolhido, é amigo do amigo, aquela conversa, isso em todos os países. Então, aquela indicação, são raros os países que indicam ali pela eu digo ali, um estágio intelectual e moral. Portanto, muitas vezes é a intelectualidade apenas que predomina, cheio de pós-graduações, aquela coisa toda dessa área. E, consequentemente, deve-se reduzir essas guerras, considerando aí toda essa transparência que está vindo aí. Agora, tem um novo risco que pode ocorrer, e os riscos, podemos dizer, previsíveis, que é a tal da guerra invisível. Guerra invisível. São guerras cibernéticas, econômicas também, tá? Com taxações, com enfim. A guerra cibernética é o uso da tecnologia, da internet, da informação, para realizar ataques contra estados, organizações, ou até, logicamente, infraestruturas críticas, sempre com objetivo ali político, estratégico ou militares. E os alvos são energia elétrica. Não se sabe ainda o que ocorreu na Europa, aí, recentemente, na Espanha, uma parte da França, vocês viram aí, anteontem, em Londres, os metrôs. O caso de Londres é uma infraestrutura muito velha, né? Vai ter que ser substituída. Mas já gera desconfiança, porque tudo hoje está tudo via internet. Então, sistemas de transporte, sistemas militares, instituições, bancos. Hoje, praticamente as empresas fazem toda a intermediação de pagamento, de cobrança, tudo via internet. E aí, quais são as ferramentas que surgem aí para, enfim, que causa todos os problemas? O tal dos vírus e o malwares. Eu estou aqui na pronúncia, que significa o quê? Softwares maliciosos, altamente sofisticados. E tem também o ransomware. Ransomware é um tipo de software malicioso que sequestra os dados da vítima. Tá? Ele infecta, manda lá um vírus infectando o sistema e contamina. Aqui em Bauru ocorreu em várias empresas, domina os arquivos da vítima, tornando-os inacessíveis, todos os arquivos de cobrança, e aí manda uma mensagem exigindo um resgate, em geral em Bitcoin, criptomoeda, essa moeda que não dá para, como se diz, rastrear, descobrir quem é o pai da criança. E se o pagamento não foi feito, eles apagam todos os dados. Portanto, nessa linha de raciocínio também, a tal dos ataques de espionagem digital, sabotagem de sistemas, o que está rolando no Brasil, os Estados Unidos sabe de cabo a rabo, sabe nos mínimos detalhes, coisas que nós brasileiros não sabemos. E tem aí um exemplo bem rapidinho, um caso, aquele ataque contra o programa nuclear do Irã. Eles são fundamentalistas, são fanáticos. Uma bomba nuclear na mão daqueles irmãozinhos ali vai trazer uma série de problemas. Portanto, foi feito um ataque contra o programa, tudo leva a crer, dos Estados Unidos e de Israel. E esse vírus causou danos físicos, principalmente a centrífugas de enriquecimento de urânio. Ocorreu também ataques à Ucrânia. A Ucrânia sofreu diversos ataques, podemos chamar aí, cibernéticos,
desculpa, atribuídos aí, tudo leva àquele que foi a Rússia que provocou isso, incluindo rede elétrica, sites governamentais. Enfim, isso aí foi jogado no colo dos russos, tudo leva a crer. Não é fácil comprovar, mas enfim. Agora, existe aí a guerra cibernética e o cybercrime. Eu estou aqui trazendo designações. O cybercrime é motivado por lucro, que é roubo de dados, fraudes, etc. E a guerra cibernética é motivada por interesses políticos, espionagem, militares, enfim. Bom, e as previsões para 2045? Esses ataques cibernéticos, tudo leva a crer que vão continuar, utilizando a inteligência artificial, que é capaz de aprender, adaptar-se e escolher alvos em tempo real. Eu tenho usado de vez em quando, é incrível, né? Ela vai fazendo perguntas, vai ocorrendo uma troca, e você fica estudando através dela, é um negócio fora do comum. E a inteligência artificial, possivelmente, ela vai também desenvolver sistemas para prever, bloquear e até contra-atacar. Não dá para imaginar o que vem aí pela frente. Uma coisa é verdade, cada vez mais tudo vai ficar muito transparente, cada vez mais teremos a verdade. Teremos a verdade. Lógico que tem aí as manipulações, falsas notícias, mas aí com o tempo vai aparecendo, vai se dissipando. As falsas notícias não se sustentam, desculpa. E também nós teremos aí drones e robôs autônomos. O Japão já tem bastante, e o Elon Musk está trazendo esses robôs na área agro para selecionar frutos. Já tem robôs trabalhando, eu recebi uma filmagem, enfim. É um mundo extremamente evoluído e essas guerras sem disparar uma bala sequer. Ok? Vocês estão me entendendo, olha. Sem disparar uma bala sequer. Tá? Não vai ter guerra, tomara a Deus não ocorra a morte de pessoas, mas pode gerar aí a fome, indiretamente, outros problemas seríssimos. Basta ver ali alguns países aí que você não encontra nada no supermercado, enfim, você não encontra medicamentos, o pessoal está procurando sair quando consegue. Né? Bom, enfim, aí dá uma conversa danada e aí você percebe uma guerra econômica. Os países cercam no sentido de impedir o comércio com esses países, e eu percebo que, de alguma forma, está surgindo uma irmandade de blocos, que era o projeto de Jesus desde a época, lógico, com o maior respeito. Quem estudou Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, lá você percebe que o projeto de Jesus era a formação de blocos de países, como tem o bloco europeu. Por isso, dá para imaginar no futuro aí o bloco americano, o bloco asiático, o bloco americano, América do Norte, Central e do Sul, o bloco asiático, o bloco do Oriente Médio, o bloco da África. Portanto, e considerando tudo isso que nós estamos conversando, tudo leva a crer que vão surgir blocos de internet. Hoje eu troco, você vê, nós recebemos uma pessoa dos Estados Unidos querendo uma informação, mas eu acredito que em breve esses blocos de internet, como que vai ser essa interligação, dá uma discussão danada. Deverá ocorrer aí o isolamento de blocos, como já está acontecendo em alguns países, que tem lá sua própria internet, você não consegue entrar, eles também não conseguem se comunicar fora. É uma tendência visando a defesa. Mas você vê que eu estou falando aqui considerando o padrão mental do ser humano hoje. Agora, tudo leva a crer que os progressos de ordem moral vão acontecer. As pressões globais com relação às mudanças climáticas vão acontecer. Hoje a gente sabe que tem muito interesse por trás, tanto é que tiraram o pé do acelerador no Brasil. Ninguém mais fala no Amazonas. E aumentou o desmatamento. Eu tenho aqui dados reais. Então, tem muitos interesses nesse meio econômico, interesses diversos. Agora, tudo isso vai vindo à tona, a verdade, e, logicamente, os países vão se organizando, evoluindo, para evitar esse tipo de coisa. Era uma pressão danada sobre... Hoje, de repente, pararam. Cadê eles? E não melhorou, não. Então, vejam bem, eu estou trazendo aqui demonstrando que os interesses são enormes. Por quê? Por quê? Porque o ser humano ainda é egoísta e orgulhoso.
de maneira geral, e os países não são diferentes. Estão lá os representantes, né? Cada país tem ali o seu governo que representa. E aí, a parte mais preocupante que a gente deveria ter trazido no início, a eliminação da fome. A África tão explorada, a América do Sul, enfim, nós temos aí vários países explorados. E com essa tecnologia evoluída, em 2045, vai permitir a alimentação do mundo inteiro. O problema, olhando de hoje para lá, é a tal da distribuição, desperdício, enfim, existem esses riscos. Os alimentos serão sintetizados. Hoje já existe aí carnes sintetizadas, trazendo as mesmas equivalência em proteínas. Enfim, nós vamos ter aí um progresso danado. E com os robôs entrando, tudo leva a crer que vai ter uma renda básica universal. Portanto, é algo que está caminhando tudo para evoluir. 2045 está aí, viu? Com esses tempos acelerados, está vindo muito rápido. E, portanto, vai ter aí um repensar do sistema alimentar global. Uma nova ONU, sem ideologias, uma ONU honesta, correta, e os países, ao invés de priorizar exportações, priorizarem a segurança alimentar local. Não era para ter fome em alguns, aqui no Brasil, por exemplo, um grande exportador de alimentos. E a eliminação das drogas, ou dos seus efeitos destrutivos. Veja bem, eliminar o uso destrutivo das drogas cabe uma educação de primeira, coisa que eu não vejo, prevenção e apoio em vez de punição para o consumidor de drogas, portanto, um tratamento com dignidade, o uso terapêutico com controle, uma regulamentação inteligente. Enfim, o que nós estamos enxergando em 2045? Grandes probabilidades de paz, fim da fome, controle das drogas e uma evolução enorme da parte diplomática para a gente viver mais em paz. Portanto, só tecnologia? Não, nós estamos falando de revolução moral, baseada em compaixão, solidariedade, redução de orgulho, redução de egoísmo e responsabilidade coletiva, se preocupar com o irmão. Em resumo, o caminho, a verdade e a vida de Jesus. É um caminho que não é nada fácil, que nós somos sujeitos às tentações, mas com certeza será alcançado. Por quê? Por que vai ser alcançado? Porque Deus não falha na educação, na cura e na libertação. Ele não falha. Ele não falha. Tem plano A, B, C, D, considerando o livre-arbítrio junto aos seus filhos. Aí vem uma pergunta: o que faz uma pessoa estacionar nos dias atuais? E, consequentemente, uma cidade, primeiro uma família, um bairro, uma cidade, um estado, um país e até um planeta? É uma pergunta profunda que toca nas raízes do estágio em que nós nos encontramos. Por que tantas pessoas estão paradas moralmente, aquela mesma vidinha, churrasquinho, final de semana, bebidinha, cervejinha, picanha, aquela conversinha furada, e ali, trabalhando, vai para casa, dorme, assiste uma novelinha. Peraí. Aqui não tem nenhuma vítima, nenhum espírito está chegando agora. A maior parte já tem muitas reencarnações. Nós estamos próximos à regeneração. Com esse mundo cheio de informações, você está dormindo de botina. E aí, olha, perdendo a oportunidade de crescimento? Sim, faz parte do jogo, é o livre-arbítrio. E aí, existem várias razões. Vamos lá, vamos pegar as razões. Zona de conforto. Tem muita gente que quero conforto. Tá, aquelas pessoas que trocam o sofá, trocam o colchão constantemente. Tem pesquisa nessa área. O cara quer conforto. E medo de mudança. É uma delas. Mudar moralmente significa rever hábitos. Hábito, aquele ato repetitivo, que parece um robozinho. Rever crenças. Por que eu penso dessa forma? Por que eu não posso mudar? Com todo esse estudo que nós estamos fazendo isso aqui, né? Lógico que essas mudanças geram desconforto. Muitas pessoas preferem se agarrar ao lado familiar. Não, eu cresci assim, eu aprendi assim, ideias herdadas, né?
Lembra da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela era a cara de uma geração na época. Seguia os padrões. Lógico, a gente tem que pegar o lado bom da família, o que não é bom, tira. Não é porque é da família, eu vou honrar meu avô, meu bisavô, não tem essa conversa, não. Se não é bom, tira, senão a gente não evolui. Você fica igual o seu tataravô, mesmo jeitinho. Só muda a roupinha, tecnologia, o celularzinho. Tem muita gente igual o tataravô, é um absurdo. E olha, e aí vem os condicionamentos morais, o que vão pensar ao meu respeito, aquela conversa toda, né? Então, o condicionamento, né? Aqui as regras são essas, e de repente você não está fazendo nada errado, você não está descumprindo os 10 mandamentos, não está ferindo ninguém, não está se ferindo. E aí vem aquela herança que vem da infância, religião, comunidade, mídia, tudo isso vai moldando o ser humano. E nem todos têm a coragem para fazer perguntas, mesmo porque a educação não nos ensinou a perguntar para nós, a fazer perguntas. Eu costumo dizer isso várias vezes. Eu não fiz nenhuma prova nas escolas que eu passei, onde as respostas viessem prontas e eu tivesse que elaborar perguntas. Eu não fui educado para perguntar, eu tive que me virar. E sendo que são as perguntas que causam as grandes transformações para nós e para os outros. E aí também tem a questão do poder, gente apegada ao poder, sabe? Não quer soltar, quer ficar eternamente. Esses ditadores do planeta Terra, eles querem ficar. Então, enfim, tem de tudo, né? Mudar moralmente, muitas vezes, significa aí abrir mão. Sabe do quê? Privilégios, vantagens pessoais. A gente vê aí, eu tenho aí alguns contatos na prefeitura, que trabalham em órgãos governamentais, começa a mostrar trabalho, a turma te segura. Pô, aqui não, meu. E aí chega um enviado lá, só Deus sabe, apadrinhado, aí a gente percebe que as pessoas acabam perdendo a honra para seguir um esquema. Então são pessoas comodadas, né? Na verdade, não, eu vou perder o emprego. Fica ali, não, eu suporto, é boa. Não é para trabalhar? Eu não vou trabalhar então. Eu fico aqui enrolando. Eu dei aula uma vez numa escola, não vou poder falar, porque o mundo hoje é tão jurídico, né? E estadual me chamaram, curso de eletrônica, na época, fora de Bauru. E eu queria dar aula direitinho, que eu estava acostumado, mas lógico, uma escola particular, me deram uma dura. Ou escondi o meu material. O negócio, meu Deus do céu. O que a gente pode esperar disso? O que pode esperar disso, gente? Eu não posso perder a capacidade de me indignar. Isso não podemos perder. Enfim, podemos chamar isso de ignorância moral? Pode. Não é só má vontade. Muitas vezes falta aquela consciência crítica, de empatia, sabe, de escutativa. A psicologia fala muito escutativa. E aí as pessoas tocam de uma forma automática. Lógico. E também tem muita gente que pensa, não vai mudar, todo mundo é assim mesmo, egoísta. Você viu agora o que fizeram aí com os aposentados? Então, fica aquela conversa, não vale a pena, esse mundo não vai mudar. E assim, e não faz a sua parte. Então, olha, mesmo que pareça que está tudo parado, pode ocorrer alguém se despertando aí. A história está cheia de pessoas que mudaram de postura moral ao serem tocadas por uma experiência real, uma conversa, uma perda, um problema de saúde, um amor, uma leitura. Os progressos podem vir de várias formas. Lembrando, Deus não falha. Educação, na cura e na libertação. Não falha. E o progresso moral, muitas vezes, começa com podemos dizer aí, uma ignição, uma faísca inesperada. Tem alguns exemplos aí. Tem um exemplo do Byron Widener. São exemplos que chamaram muita atenção dos americanos. Você imagina um ex-neonazista americano. Imagine, um novo nazista americano. Tudo bem? Dá para imaginar. Supremacia branco, ativista contra o ódio. Olha, na realidade, ele mudou. Tá, da supremacia, ele tinha lá aquela destacando branco, aquela coisa toda de americano, ele muda e se torna um ativista contra o ódio. Lutou contra o ódio.
Ele fazia parte de uma gangue neonazista nos Estados Unidos e tinha o rosto coberto. Não tem nada contra, hein? Coberto de tatuagens com símbolo de ódio. Tem gente que tem tatuagem, mas não tem nada a ver, mas com símbolos de ódio. E ao constituir uma família, ao ter filhos, esposa, ele começou a se questionar e o legado que ele deixaria para os filhos. E com a ajuda de uma ONG, você vê que tem ONGs decentes, tem, opa, e da sua esposa, possivelmente ali, eu pesquisei, não fala se a esposa era religiosa, mas certeza que era. E ele passou por várias e dolorosas sessões de remoção de toda a tatuagem. Ele retirou as tatuagens. Dá para imaginar a dor? Hã? E abandonou o extremismo. Hoje, ele ajuda outras pessoas a sair de grupos radicais e, consequentemente, reconstruir as suas vidas morais, podemos chamar assim. Tem um caso de um tal de Daryl Davis. É um músico negro que converteu membros da Ku Klux Klan. Eu vou repetir, Ku Klux Klan. Eu chamo apenas de clã, que eles perseguiam os negros nos Estados Unidos. Eles punham aquelas roupas brancas com aquela máscara comprida, né, em forma de um cone, unha na cabeça, e saíam perseguindo, queimando casas dos negros, enfim, tem vários filmes nesse sentido. E esse senhor negro, ele, pianista e escritor, um escritor americano, ele fez algo de extraordinário. Ele decidiu conversar pacificamente com os membros, um por um, da clã. Olha que coragem. Tem gente que merece uma estátua. Viu? Um camarada desse passa despercebido pelo prêmio Nobel. E ao longo dos anos, mais de 200 membros da clã renunciaram ao ódio racial, que não dá para entender. A gente entende aí de vidas anteriores. Tá? Não vou mergulhar aqui. Eu, inclusive, fui vítima lá nos Estados Unidos, uma pessoa que não era branca me ofendeu, eu falei, olha, eu sou brasileiro, estou pegando um exemplo, hein? Então era dos dois lados, a coisa pegava. Viu? Mas teve quem começou, mas não vou entrar nesse campo que dá uma conversa danada. Ele nunca usou uma palavra agressiva, nunca usou da agressão verbal, mental, só empatia. Eu vou repetir aqui, somente a escutativa, ele praticava muito, a empatia, a escutativa. E significa ouvir, escutativa, alguém com muita atenção, com muito interesse. Hoje ninguém tem tempo para ouvir o outro. E na escutativa você busca compreender profundamente o que está sendo dito, o que está por trás das palavras, que a pessoa muitas vezes não está nem verbalizando. É uma técnica de comunicação que vai além de simplesmente ouvir. E, portanto, aquela escuta atenta, com foco, inclusive usando a intuição também, com foco na mensagem, nas emoções da pessoa que está se explanando. E esse senhor, ele dizia, era a frase dele, o slogan dele, como você pode odiar alguém que você não conhece? Como você pode odiar alguém que você não conhece? Esses exemplos mostram que o progresso moral é possível mesmo nas situações mais adversas. Esse senhor está cumprindo a missão dele. Olha que beleza. A gente fica pensando em grandes obras e acaba não fazendo nada. Mais uma vidinha desperdiçada. Eu tenho que usar o termo vidinha, porque se você não aproveitou bem ela, é uma vidinha, não é uma vida completa. Pô, você prometeu na erraticidade, chega aqui, você leva na banguela, irmão, você quer chamar de vida? Isso não. A gente sabe que tem aí alguns projetos de vida, são 50 anos planejados. 50 anos planejando na erraticidade, aí chega aqui, você cai naquela mesma esqueminha, vício, tá? Aquela jogadinha, né? Desperdiçando tempo. Meu Deus. Mas isso exige coragem para fazer isso, bastante investimento em autoconhecimento e muitas vezes pedindo ajuda, lógico, muitas vezes não, tem que pedir ajuda aí em cima para nos inspirar. Em outras palavras, não espere o mundo melhorar. Você é quem deve melhorar. A regeneração está dentro de você, irmão.
É você. Esquece o mundão. Não, vou esperar o mundo melhorar. Irmão, aqui é uma escola, hospital e prisão. Está tudo nos conformes no projeto de Deus. Não poderia ser diferente. Oh, mas um absurdo que está acontecendo no Brasil. Sim, nós merecemos estar aqui. Poderíamos estar em outro país mais evoluído moralmente? Sim. Mas não, nós estamos aqui, não é por mero acaso. Nós merecemos. Merecemos. A regeneração está dentro de você. Cabe a nós, cuida da sua vida, que já é muito, irmão. Já é muito. E está escrito nesses itens que foi lido, nada, no item, o capítulo 3, o item 19, nada em a natureza permanece estacionário. Tudo está evoluindo. Mas alguns indivíduos deixam esse processo muito lento, ele amarra em face de dois itens que nós já comentamos aqui: o orgulho e o egoísmo. Orgulho, vamos comentar mais uma vez. Tem o orgulho negativo e o positivo. O negativo, o positivo, vamos começar pelo positivo. O positivo pode ser uma emoção saudável, ligada à autoestima, algo que você fez de positivo, ao reconhecimento de alguma conquista. Isso é um orgulho positivo. Tipo, eu viro para minha filha, estou orgulhoso por você, nesse sentido. Já, no entanto, o orgulho na forma negativa ocorre quando ultrapassa esse equilíbrio e se transforma em algo prejudicial. Por exemplo, a arrogância, quando a pessoa se sente superior aos outros e desvaloriza os demais. Eu já passei várias vezes por ser humilhado, desprezado, faz parte do jogo. Exemplo, alguém que se recusa a aceitar críticas ou ouvir opiniões diferentes. Ele sempre acredita que está certo. Estou sempre certo. Vaidade excessiva, sabe? Apego exagerado à própria imagem, ao status. Sempre buscando aprovação, admiração. Se vê uma autoridade para Bauru, ele tem que estar lá na foto ao lado. E vai lá, aquela coisa toda. Exemplo, não estou zoando, eu respeito, é uma experiência que o cara tem que passar. Tá? É que passa a ser engraçado. Sempre. Eu me lembrei de um personagem que aparecia sempre na televisão. Ele sempre, onde tinha um famoso, ele corria atrás. Me fez lembrar de uma forma até com humor, né? Mas com o maior respeito, cada um está na sua, buscando. Tudo isso é importante para evoluir. Né? A pessoa precisa passar por isso para ver que isso não agrega valor com o tempo. Né? Eu estou falando aqui como se já tivesse passado por isso. Isso talvez seja até dentro de mim, eu não esteja percebendo. O processo da vida é um processo muito mais para autoconhecimento. Né? Portanto, a gente vai percebendo entre nós. Por exemplo, vamos pensar aqui o caso de pessoas que não aceitam, não admitem erros, em alguns casos, que acham que sempre estão acertando, não pedir desculpas por orgulho, isso é muito comum nos relacionamentos conjugais, mesmo sabendo que magoou alguém, você viu que se magoou, se ofendeu, cara, em público, e fica segurando aquilo dentro de si. Portanto, o orgulho negativo ele impede que a pessoa reconheça os seus limites. Então, nós precisamos ficar de olho aí nesse sentido. E tem vários exemplos aí. Tá? Eu tenho um caso bem recente, o tempo está bem em cima, mas um caso bem recente de uma moça, eu faço um trabalho para eles, e a moça ocupou o cargo do diretor proprietário. Imagina, um proprietário, são dois irmãos, proprietário, tudo bem? Ele ocupava ali uma função, a empresa cresceu, ele subiu, tá? E ele passou o cargo dele para uma moça mais nova. E a moça começou a apontar erros em reunião, erros que aquele setor estava ocorrendo, indiretamente ao erro ao proprietário. Mexeu com orgulho. Dá para imaginar? Ora, se o proprietário vir, fala, puxa, obrigado, eu não tinha enxergado isso, agradeço. Mas o cara, você entendeu, né? Dá para perceber. Então, tem que tomar muito cuidado. E aí tem vários exemplos que vale a pena a gente prestar atenção, aprender com os erros dos outros e com os nossos, logicamente. E o egoísmo é um comportamento ou uma atitude que a pessoa prioriza demais si mesmo, os seus desejos,
sempre, geralmente, em detrimento às necessidades dos outros. Não só necessidades, sentimentos, né, que não deixa de ser também, né, e direitos dos outros. Ele busca o próprio benefício sem se importar com os efeitos que vai acontecer. Falta empatia, incapacidade de compartilhar, dificuldade em se colocar no lugar do outro, tá? Que não é fácil aí, é a tal da empatia, interesse constantes em obter vantagens pessoais. Tem pessoas que trabalham com negociações, ela começa a negociar em tudo, em casa, com os amigos. Oh, peraí, você saiu do trabalho outro dia, eu virei para um amigo meu e falei, peraí, aqui nós somos uma conversa de amigos, você está trabalhando ainda, cara? Você está negociando? Peraí, aí eu vou ter que incorporar também o meu papel profissional. Então, é muito eu. Né? Essas pessoas aí acabam, de alguma forma, gerando conflitos com o tempo, os amigos se afastam, as pessoas tendem a cansar desse tipo de relacionamentos, vamos chamar assim, unilateral, né? Onde só a pessoa ela é considerada. E é muito comum. Tá? Eu já tive uma oportunidade de, sabe, aquelas de adotar um velhinho, na época lá da casa lá do seu pai, tal. Você percebe que o camarada foi um egoísta e foi abandonado no asilo. O egoísta morre sozinho, geralmente. Morre sozinho. O egoísta não tem como ele. É ele com ele mesmo. Né? Ele não está sozinho, ele está ele com ele mesmo. Ele é apaixonado nele. Então ele está bem. Só que depois ele descobre que não é bem isto. Né? Morre sozinho. A solidão é uma dor, não é fácil. Nós somos seres sociais. Né? Enfim, isso logicamente limita o amadurecimento emocional, o desenvolvimento de gratidão, de humildade, está tudo muito relacionado. E onde ele se encontra, ele acaba deixando um ambiente desrespeitoso, competitivo, desencadeia sentimentos de inveja. Isso tem tudo lugar incrível, né? E, logicamente, traz insatisfação a longo prazo. Pois é, faz parte, e precisam tomar cuidado, não misturar egoísmo com amor próprio. Tudo bem? Olha, o amor próprio é saudável e necessário, significa você se respeitar sem prejudicar os outros. Agora, egoísmo é colocar o seu próprio bem acima de tudo, mesmo que isso prejudique o outro, desconsiderando o outro. Bom, tá aí, nós temos aí, portanto, podemos dizer, os mecanismos que nos amarram a progredir, dois deles, orgulho e egoísmo, que é a base dos outros, podemos dizer assim. Eu desejo a todos bastante reflexões nesta semana, se esforçando para reduzir o orgulho e o egoísmo. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Muito obrigado. Vamos então dar continuidade. Vamos agora, nesse momento, trazer a palavra do Dr. Deolindo, através do André. André, você tem a palavra. Apesar que esse tema, né, da progressão dos mundos, ele já foi bem explicado a semana passada, onde falamos desde a condição primitiva até os tempos atuais, onde nos encontramos numa fase de transição de um planeta de prova e expiação. E essa fase de transição é uma fase muito importante, apesar que todas são. Mas importante porque estamos bem mais próximos do contexto da regeneração, igual já foi comentado na noite de hoje, no qual exige muito do ser que está a habitar esse planeta, seja ele encarnado, aonde está aí na condição de alma, repleto de apegos
a condição material da vida, esforçando-se por adquirir novos aprendizados, onde vemos que esse processo de evolução vem rapidamente. Novos irmãos da espiritualidade reencarnando em condições diferenciadas. Basta olharmos somente o fator intelectual, da qual se destaca rapidamente nós, que já temos, vamos dizer assim, um certo tempo de vida nessa oportunidade reencarnatória, olhamos para esses que estão a chegar e até criamos o hábito de falar de que já vem com grande conhecimento, com grande facilidade, de assim dominar a tecnologia, que é um dos pontos que a evolução e o progresso aí nos trouxe como benefícios e melhoria. Olhamos para eles ou para nós também e vemos de que a proximidade entre os seres estão mais afetivas, apesar de ainda muitas atrocidades estar presente no planeta, até porque ele não estará sempre constituído de espíritos que estão em mesmas condições. Então, existe sempre esses diferenciais que é de suma importância, porque um colabora com o outro, um aprende com o outro, e para aqueles que estão já num estágio já um pouco mais avançado, têm a oportunidade de exercitar a sua bondade, de dar do seu conhecimento para instruir aquele que está um pouco mais atrasado. Aquele que está mais atrasado tem por necessidade de olhar para aquele que está adiantado e aprender com ele. E aquele que está adiantado também tem a necessidade de olhar para aquele que está atrasado e recordar que assim já esteve e que não pode, em momento algum, titubear para que as influências do mundo material os dominem novamente e ele estagne no decorrer do tempo na condição da qual assim chegou, não galgando para passos a mais rumo ao progresso. Então temos que tomar sempre muito cuidado e estarmos atentos, porque quanto mais tempo demoramos em fazer com que esse planeta evolua, irmãos de naipes inferiores se saciam das vossas vulnerabilidades. Então temos nós que termos a firmeza necessária para assim continuarmos neste aprendizado, irmos nos regenerando, fazendo com que a vontade do bem tenha predominância junto a ti. Não significa o bem na sua amplitude
a lhe dominar, ou você a dominá-lo. É a vontade, olhando de forma diferente para o seu planeta, olhando de forma diferente para a sociedade, olhando de forma diferente e valores diferentes para a vida, assumindo responsabilidades com muita consciência e assim se letrar em todas as ciências que necessário se fazem mediante aquilo que nos completa espiritualmente. Então, busquemos, mas solicito a todos muita vigilância, muita atenção, para que assim não caiam nas tentações dos quais nos são colocadas como provas ainda, e muitas das vezes irmãos em condições atrasadas exploram essas provas, querendo com que nós nos percamos em nossos caminhos. Não. Firmemos-nos no contexto do bem, do amor. Iluminemos-nos as nossas mentes a cada segundo. Não deixemos com que as tristezas, com que as angústias, com que o medo, com que a paralisia tome conta de nós, porque sem ação nada somos. E assim estaremos nós a colaborar e muito na progressão deste mundo que nós assim nos encontramos. E outros mundos de provas e expiações estão já habitáveis dentro da sua condição, mas à espera de um novo habitante, que seria especificamente aqueles que atrasados continuam nesse planeta Terra. Porque não adianta sonharmos que daqui sairemos para um planeta maravilhoso, superior, porque evoluímos. Não. Continuaremos no planeta Terra, mas em condições diferentes, não mais na condição de prova e de expiação, mas de regeneração. E tudo isto importante se faz em nossa trajetória, porque o tempo se passa. Não somos tão jovens, espiritualmente dizendo. Então, não percamos mais tempo. Porque cada etapa nós já concretizamos. E assim, a progressão do mundo, ou do universo, continua sempre. Porque após a regeneração, teremos os mundos felizes, mundos iluminados, e assim sucessivamente. A perfeição, tenho a certeza que nunca chegaremos. Até porque quanto mais evoluídos estivermos, mais trabalho pediremos a Deus. Veja que é ao contrário de tudo que vivemos na atualidade de hoje. Estamos atrasados dentro do processo evolutivo, pouco trabalho queremos. É um requisito da qual faz com que nós percamos tempo. Então, é uma prova
e temos nós que superar. O tempo não vemos, porque dizemos que muito rápido passa. Não é que muito rápido passa, é que nós não damos atenção ao tempo, porque entramos assim de cabeça em nossas atividades, aonde faz com que supramos aqueles momentos ociosos que no passado tínhamos, onde nada fazíamos, nem sequer algumas folhas de alguma obra líamos, muito poucos assim faziam, apenas achavam de que a vida estava ali, tinha o seu trabalho, igual está na Gênese, trabalhar 6 dias, descansar no 7º, entregarmos um tempo a Deus, olhávamos pura e simplesmente de uma forma utópica, porque apenas achávamos que estar à frente de um templo religioso ou dentro de um templo religioso por 1, 2 horas ouvindo uma palavra, dando uma oferenda, estávamos nós a cumprir com a lei divina. Não. É entregarmos realmente aquele dia a Deus. Em vários fatores da nossa vida, principalmente do lado emocional, aproveitando o tempo para com a família. Muitas das vezes nem sequer isso fazíamos, porque ocupávamos o tempo em atividades por simplesmente festivas, das comilanças, das bebelanças, que assim, com facilidade, nos envolvíamos. Muito mudou. A evolução veio, mas ainda assim mesmo, ainda ficamos a dever algo, porque também dito é que temos que reservar um tempo para nossos familiares. Às vezes esquecemos do tempo para os familiares, porque quando assim estamos juntos, não nos entregamos de corpo e de alma. Hoje muitos ficam isolados num quarto, outros à frente de uma TV, outros à frente de um aparelho telefônico, onde a internet lhe propicia um monte de distrações e sequer um diálogo tem, um diálogo acalorado, no bom sentido, um sorriso, um afago, ou dividir um momento, um passeio simples, de um diálogo, das dificuldades ou das conquistas das suas vidas. Muito pouco fazemos nesse sentido. Então é sinal de que tem algo que está a nos atrapalhar. Porque viver em sociedade familiar é ter um pouco mais de calor de uns para com os outros. E isto se faz necessário para que os laços afetivos se estreitem e se fortaleçam, para que na sequência da tua vida espiritual possam juntos também dividir momentos fraternos e amorosos.
não seja apenas um relacionamento vulnerável de uma existência, onde um segue, outro para, onde um lembra, o outro esquece, onde um perdoa, ama, o outro continua com seus vícios, com as suas tristezas, com o seu orgulho, com o seu egoísmo, se afastando cada vez mais de cumprir as leis divinas. Então, amemos uns aos outros. Demos a nós mesmos a oportunidade desta evolução e fazer parte integrante da progressão deste mundo que Deus assim nos ofertou como habitar, mas também nos dando responsabilidade por zelar e principalmente por proporcionar a tua evolução em todos os sentidos, para que assim a leveza ou a sutileza da atmosfera da qual geramos nos seja sempre útil como um grande bálsamo, um grande medicamento que nos fortalece, nos ilumine, nos impulsiona, nos acalente em tudo que necessário assim se faz, para que não nos percamos e não paremos no tempo. Ó Mestre, de luz, de amor e de bondade, a Ti, nesse momento, nós rogamos por todos os Teus benefícios, como também rogo a todos esses nossos irmãos desta assembleia desta noite, que se interliguem mentalmente com a oração. E sejam geradores de luz, de amor, sejam geradores de fluidos que acalentam, que dominam e que curam, para que assim, dentro de glebas de distância, muitos se beneficiem. E nós, pura e simplesmente, sintamos como instrumentos e trabalhadores vossos, que tanto nos agrada, que tanto nos alimenta e nos fortalece. Então, assim, Pai, nesta união, temos nós a certeza de que a Tua bondade e a Tua mão poderosa e curadora estará nesse instante sobre a cabeça de muitos. Obrigado e que assim seja. Obrigado, Dr. Deolindo, pelas orientações tão valiosas, pelo carinho. Receba a nossa gratidão com todo amor, com todo o carinho de nossos corações. Que assim seja os nossos caminhos, repletos de paz, felicidades, e que possamos desfrutar do mundo regenerado. Vamos pedir também as nossas vibrações, as nossas energias a todos os nossos irmãos com os nomes no nosso grupo, grupo de cura, grupo de estudos, enfim, irmãos, todos necessitando do amor, do carinho do nosso querido Mestre Jesus e também
dessa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que todos nós sejamos abençoados, iluminados neste momento, e que possamos ter uma noite reconfortante e refazimento de todas as nossas energias, para que estejamos fortalecidos para mais um dia. Que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações. Em gratidão a este momento, nós vamos dirigir a prece de Cáritas, prece que tanto poder tem nas suas palavras, nas suas orientações. Vamos prestar atenção com todo carinho nesta prece, que nos fortalece, que nos torna pessoas fortes para superar todas as dificuldades. A prece de Cáritas hoje será feita pela Maria do Carmo. Maria do Carmo, por favor. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, induzi o culpado ao arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar toda a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Muito bom. Que todos tenham uma boa noite e que a noite nossa de hoje foi maravilhosa, né? Momentos gratificantes nós passamos aqui nesse nosso encontro, né? Que a luz divina esteja em todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos.